perrengue todo mundo passa na vida, não tem como não passar, né, cara? É impossível. Isso não foi bem um perrengue, assim, foi até uma aventura legal. Mas a gente tava indo tocar em Petrolina, daí tava a banda inteira no aeroporto, mas o empresário, na época, e Chico, eles se atrasaram e a gente perdeu o voo, cara, e não tinha outro voo pra cidade. Daí o empresário da gente, ele alugou um Bandeirantes, cara, aquele avião que era o Caicai da Estrela. A gente foi de Bandeirante pra lá, cara, e tirou o equipamento dentro dos cases, porque não cabia o equipamento com o case dentro, então a gente levou o amplificador, levou a caixa, levou as coisas tudo sem case dentro do avião. O hold da gente na época, o bicho era muito maconheiro e tal, a banda toda era, né? Aí do nada o hold virou e falou: véi, falei com o copiloto e o copiloto disse que era uma limpeza fumada dentro do avião. Aí a gente, caralho, vai ser da hora esse rolê. Assim que o avião decolou, todo mundo acendeu cada um acendeu o seu cigarro, né? Ficou todo mundo fumando pra caralho lá, uma fumaceira, velho. Parecia que eu tava dentro de uma boate. Aí quando o avião desceu, cara, tinha 2 pessoas, porque o aeroporto de Petrolina é muito pequenininho, cara. Eu já vi guarita da rua maior que o avião foi taxiando assim e tal, a gente olhou pela janela, era um produtor local lá que era amigo nosso e um velhinho que tava com a vassoura na mão assim, ó, esperando. Aí o avião taxiou, parou, o cara que tava lá de fora disse: velho, quando abriu a porta do avião, meu irmão, saiu uma fumaça do caralho de dentro. O produtor virou e fez: cara, só faltavam vocês, não sei o que. A gente olhando, aí o velho com a cara feia do caralho, com a vassoura. A gente foi entrando, todo mundo passando pelo saguão do aeroporto. Aí ele passou pelos disjuntores assim, desligou o aeroporto inteiro assim, apagou o aeroporto. Ele tava esperando a gente chegar, cara. Comecei como toda criança, assim, primeiro eu ouvia como meus pais ouviam, né? Minha mãe ouvia muito o Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Ela tinha realmente uma admiração de colecionar os discos deles. Nessa época o Roberto lançava um disco por ano, e era geralmente no Natal, no final do ano. Ela passava, tipo, pelo menos 6 meses ansiosa para ver esse disco novo. Esses 2 foram desde criança. Depois eu fui ampliando para outras coisas, depois fui ouvindo mais negócio. Aí um amigo da escola meu, que não gostava muito de música, mas o irmão dele tinha uma coleção do caralho, assim, de rock dos anos 70. Aí tinha Kiss, Nazareth, Ted Nugent. E aí eu fui tendo encontro com essas coisas, assim, eu tinha 12 anos, né? Eu já era roqueiro nesse período, cara. E aí com uns 13 anos, cara, mais ou menos 13 para 14 anos, que é quando eu comprei minha primeira guitarra, e que foi em 85, foi a época do Rock in Rio. Aí, bicho, aí foi foda, porque aí eu tava vendo o Iron Maiden na TV, eu tava vendo o Ozzy, sabe? Todas aquelas bandas que eram foda lá naquela época ali, estavam no Brasil tocando, cara. Aí eu fiquei muito em cima disso, aí eu comecei a ouvir muito heavy metal também, que é coisa da fase, da idade, né? Eu e Dengue, a gente começou a se entrosar mais, ficar mais amigo, porque a gente tinha um gosto musical parecido. A gente fingia que ia pra casa estudar, porque a gente estudava junto na escola, fingia que ia estudar e ficava ouvindo tipo Slayer.
Nesse período, cara, que eu perto dos 15, 16 anos, foi quando eu conheci Chico. Eu tinha uma banda, que um dos guitarristas da banda morava perto da casa dele e levou ele pro ensaio. Ele começou a frequentar os ensaios, mas ele não tocava nada, ele só ia pra assistir. De repente essa minha banda acabou, eu fiquei um tempo sem tocar, assim, e ele ligou pra mim, Chico, dizendo, eu tô fazendo uma banda, você não quer vir tocar? Aí eu falei, eu tô fazendo nada, eu vou, cara, mas eu nem sabia eu não sabia nem o que ele fazia na banda. Eles estão fazendo uma banda, eu falei, tá, o que será que você faz na banda? Porque ele sempre ia pros meus ensaios e ele não tocava nada. Aí eu entendi que ele ia ser o cantor da banda depois. A gente começou a trabalhar junto. Aí quando eu conheci Chico, ele tinha outra perspectiva da música, assim, ele ouvia outro lado que eu não ouvia e também não tinha interesse de ouvir, que era aquela parada da black music americana. Eu era muito centrado no metal, muito roqueiro, tinha muito aquela coisa da rebeldia. Ele ficava querendo que eu ouvisse James Brown. E eu, mas isso aí é foda, cara. Eu pensava tanto na guitarra, assim. Mas aí ele me chamou a atenção dizendo, essas guitarras aqui não são fáceis de tocar também não, cara. E ele tava certo, cara, porque o funk, cara, ele era uma construção rítmica, puramente, assim. Então, tipo, todos os instrumentos são basicamente percussivos. James Brown, toda aquela linha ali que explodiu a soul music americana e tal, tudo é percussivo. Então, quando eu fui ouvir aquelas guitarras... Eu falei, putz, isso é verdade, cara. Isso aí tem uma ciência que não é fácil fazer isso, cara. Assim como o reggae, né? Todo mundo acha que a guitarra do reggae é uma merda. Cara, a guitarra do reggae é uma ciência que levou muito tempo para se destilar. Então eu comecei a perceber essa coisa mais rítmica da guitarra e isso aí abriu um leque muito absurdo na minha vida de influência, que aí eu comecei a ouvir de tudo, cara. Comecei a ouvir muita música africana, King Sunny AD, tendências diferentes, e eu comecei a ouvir muito jazz também, que eu não ouvia. Eu acho que é muito mais uma questão da presença, da áurea do instrumento, sabe? O que mais? Que pra mim é o que eu penso, assim, quando eu tô fazendo uma parada, eu procuro não me deslocar da banda, sabe? Eu procuro fazer parte dela da melhor maneira possível, cara. Sendo que precisa ser um tanto quanto, tô falando no meu caso, assim, que a minha guitarra dentro da minha banda, ela precisa ser presente, cara. Ela precisa estar lá, porque a gente tem um baterista dividido em 5 pessoas, um baixo e uma guitarra, cara. Então a guitarra precisa ser preenchida grande, assim. Por isso que eu sempre tive um pouco de dificuldade de tocar com outro guitarrista junto, assim. Eu sempre me dei bem muito mais sozinho. Quando eu tenho que dividir, eu me sinto empacado, assim. Então eu fico mais tímido, assim, quando eu tô tocando com um outro guitarrista. Exatamente porque eu formatei a minha ideia de banda com a guitarra fazendo esse papel, assim, de estar preenchendo tudo. E esse preencher de tudo aí engloba todas essas influências. E eu nunca entrei numa viagem de querer tocar rápido. Eu sempre entrei numa de tentar tirar o máximo que eu puder do meu instrumento de som bom, qualidade sonora, timbre pessoal, sabe? Essas coisas. Porque existe uma gama, né, enorme de técnicas, de instrumento e tal, mas a internet tá lotada disso já, cara, sabe? Então, assim, beleza. Aquilo ali pra mim soa muito como um espetáculo. O equilibrista, o cara do trapézio faz uma manobra incrível, você faz no uau, aí ele para. De repente ele repete a mesma manobra, você faz, tá, eu já vi. Aí ele faz novamente aquela mesma manobra, você faz, nossa, eu quero ir embora. Então eu acho que soa muito assim quando você entra de estudar só técnica do instrumento, sabe? Você precisa dar aquele salto, beleza, mas depois você tem que dar outro salto diferente, fazer as pessoas continuarem achando tudo aquilo legal, maravilhoso, que aí você cria, né, tipo, uma carreira, você cria uma história, você deixa uma marca. Essa palavra Mangue Beat foi muito mais um rótulo que a mídia criou para tentar explicar uma coisa que eu acho muito difícil de explicar. Na verdade, a gente veio com o conceito da cena mangue. Esse momento aí que Chico chegou pra gente e falou, vamos fazer mangue, eu lembro perfeitamente desse dia. Era uma ideia meio etérea demais, sabe assim? O que é isso, cara? Porque era engraçado que, até hoje, assim, muita gente fala que o som da gente parece
exatamente com a coisa que a pessoa mais gosta, que ela conhece. Tem muita gente que fala, puta, vocês são o Pink Floyd do Nordeste. É o cara que pira no Pink Floyd e vê de alguma forma a gente igual o Pink Floyd. Ou então outro que já viram e diz, sei lá, vocês são o Sepultura de não sei o que lá. É o cara que já curte o Sepultura. Enfim, esse tipo de coisa. Mas no fundo, a Nação Zumbi é uma banda única, assim, uma banda que só tem um formato, uma fórmula que é a gente que tem. E isso aí aconteceu porque a gente colocou o DNA de cada um. Isso não existiu um estudo nem nada programado para que isso acontecesse. Foi só a gente ser o que a gente é normalmente. Uma grande diferença, assim, que eu acho, talvez, das bandas com quem a gente conviveu no todo o período ali do começo, do meio, um critério que a gente sempre teve, cara, que era avesso de muita gente. Que, por exemplo, a gente era de uma época que a galera chegava e falava assim, a gente fez uma música com som muito Beasties, cara. Porra, foda pra caralho. Ou então outro, porra, a gente tá fazendo um som foda pra caralho, meio Pato Banton, sabe? A gente nunca se espelhou em ninguém, cara. Puta, a gente tá parecendo no Beastie Boys, velho, então esquece. Larga e vamos fazer outra coisa. Sempre foi avesso a fazer uma autocomparação, sabe? Pelo contrário, a gente sempre foi muito crítico. Eu diria que é um hábito que a gente teve, foi a melhor coisa que a gente podia ter feito durante a vida inteira, cara. Foi que se autocriticar a esse ponto, sempre com o volume no talo, assim, da autocrítica, pra que a gente nunca soasse parecendo com ninguém. O acidente lá com o Chico, e aí a gente ficou meio que num período assim de entre safra enorme, assim, para lançar o de 98. Mas aí esse período ali, logo pós acidente ali, uns 4 meses depois, 3 meses depois, o Max Cavaleira veio pro Brasil para fazer uma homenagem para ele no Abril pro Rock. E aí ele, quando voltou para os Estados Unidos, ele me ligou de lá e perguntou se eu não queria fazer parte dessa banda que ele estava montando, que ele tinha acabado, não tinha nem nome ainda, ele tinha acabado de sair do Sepultura. Ele disse, tô montando com a galera daqui, um batera de Nova York, o baixista era o cara que trabalhava como iluminador do Sepultura, e eu acho que seria legal se você viesse. Porra, lógico, cara, tô fazendo porra nenhuma aqui, cara. Vou aí eu fui lá pra Phoenix, fiquei lá uns 3, 4 meses com os caras. Foi demais, assim, a gente gravou esse disco. Eu gravei o disco, mas nunca fiz nenhum show com eles. Infelizmente, eu gostaria muito de ter feito. Acabou não rolando. Mas foi incrível, cara. Foi um momento também bem massa. Eu acho que eu comecei mesmo a fazer as primeiras coisas por fora. Foi quando eu resolvi produzir umas demos, assim, pra molecada lá. Porque eu tinha instrumento, eu tinha amplificador, eu sabia trabalhar dentro do estúdio, sabia gravar. Eu sabia, melhor do que isso, eu sabia gravar a guitarra. Coisa que lá a galera não tinha atinado ainda pra isso, eu já tava um pouco adiante. Então eu comecei a gravar várias demos, assim, gravei demo do Ed, gravei demo do Querosene Jacaré, que era a banda do Hortinho. E depois eu trabalhei produzindo o primeiro disco do Devotos, que era o Devotos do Ódio. E esse eu acho que foi meu primeiro momento, assim, extra Nação Zumbi. Foi quando eu comecei a trabalhar com produção. Depois a gente começou, eu acho que em 98, que a gente fez o primeiro show do Los Cebosos. O Los Cebosos foi um desmembramento da Nação Zumbi. Era tipo a Nação Zumbi sem os tambores, né? Tocando o Jorge Ben. Foi num período que a gente tava entre safra de disco, cara. A gente tava parado, a gente tava sem fazer absolutamente nada, tava entediado num grau e precisando de grana. Daí a gente teve essa ideia, puta, vamos fazer uma festa a gente tocando, cara, porque pelo menos a gente consegue fazer uma grana e tal. Aí a gente pegou um clube lá, que era um clube super bacana, e anunciou no jornal que a gente ia tocar lá e tal, não sei o que. Um lugar trombou, velho. Mas foi gente pra todo lado. O que tinha dentro tinha do lado de fora. E aí a gente, pegou a maior grana com aquilo ali. A gente se animou e, vamos fazer mais outra. Tipo, sei lá, uns 2 meses depois a gente acabou fazendo outra. Também foi a mesma coisa, mesmo nosso sucesso. Aí o Los Cebosos começou a render. A gente começou a tocar fora de Recife, começou a ir pro Rio, começou a tocar em São Paulo, começou a fazer. Aí gravamos um disco do negócio. Aí virou meio um projeto paralelo da Nação Zumbi. Aí nesse meio tempo também, cara, eu comecei a fazer o Maquinado. Foi um projeto que eu fiz em 2007, lancei pela Trama. Depois, logo na sequência do Maquinado, eu fiz o Almas. Foi um projeto com o Seu Jorge, Antônio Pinto e Pupilo.
A gente lançou um disco, fez uma turnê bacana pra caramba nos Estados Unidos e na Europa. Depois disso aí, cara, eu gravei o Verdade Uma Ilusão, que é o disco da Marisa, né? Ela chamou o combo, eu, Pupilo e Dengue, da Nação Zumbi, pra gravar com ela no estúdio. Depois disso ela me convidou, e Dengue e Pupilo, pra gente fazer a turnê dela. Nessa época a Nação tava tipo sem saber que rumo tomava, assim, o que ia fazer. A gente ia acabar de gravar o disco que a gente lançou em 2014, mas Jorge tava numa situação meio difícil, e aí a gente acabou achando melhor, tipo, ó, vamos dar uma parada e tal. Aí a banda ficou parada 2 anos, e aí eu acompanhei a Marisa esse tempo. Durante 2 anos eu fiz a turnê com ela, foi super legal também. Depois a Nação voltou. Aí eu lancei recentemente um novo projeto de música latina, com uns amigos incríveis, assim, músicos incríveis daqui de São Paulo, lá de Recife também, que chama Los Cinco, que é um projeto meio misturado, assim, umas guitarras meio que com a sonoridade de rock, meio surf music, com música latina, sabe, com afro-cuba. Mas o Nordeste foi quem criou a música brasileira. A cultura inteira veio de lá, cara. E vamos pensar lá do começo mesmo, na puta que pariu lá atrás, cara. João Gilberto, cara. João Gilberto é baiano. Ele foi o músico mais influente do mundo, brasileiro no mundo. Lógico, não tô desmerecendo ninguém daqui, mas, velho, não dá pra competir, cara. Não dá pra competir com o Nordeste, cara, em relação a isso. Eu te falo isso porque a cultura pernambucana, assim como a cultura baiana, assim como a cultura cearense, enfim, do Nordeste inteiro, ela é muito, muito subdividida, cara. São tantas subdivisões, cara, das coisas, que tem estudos e mais estudos pra todos aqueles, sabe? Tipo, é um livro pra cada um, cara. Você tem uma riqueza, velho, tão grande daquilo ali, que você não sabe de onde vem as coisas, cara. Caramba, bicho. Porque assim, por exemplo, a ciranda, que é uma manifestação popular praiana, eu digo praiana porque é na praia que se pratica, tem pelo menos 3, 4 subdivisões. Só uma manifestação tem 3, 4. Aí vem o maracatu. O maracatu tem 2 tipos mais importantes, que é o maracatu rural e o maracatu de baque solto, que são diferentes. Um é o reisado, que é aquela com roupa e tal, não sei o quê. Tipo, mais um é dividido em 2, e cada um desses tem outras divisões. Tem o cavalo marinho, tem não sei o quê. Cara, é muita coisa. Quando a Nação Zumbi apareceu em 94, o ano que realmente a gente apareceu com o primeiro disco, 20 anos atrás, tinha tido todo um boom também lá em Pernambuco, com o Alceu, com o Zé Ramalho, com a Elba. Eles eram furacões, sabe, no palco, cara. Eram incríveis. Então a gente fez uma coisa nova, coisa com a nossa cara, com a nossa época. A gente foi super bem recebido por todos eles. O Gil, o Caetano, toda essa galera, cara, a Elba canta música nossa até hoje. Todos eles entenderam a gente como, tipo, eles são o próximo passo que a gente deu, cara. A gente deu um passo gigante na música brasileira. Agora foi a vez dessa turma aí, deixa essa galera agora andar. E eu acho que é assim que eu enxergo também essa turma próxima que vier, cara. Né? Afinal de contas já faz 20 anos, então daqui a pouco vai pintar um negócio forte já, e a gente tá esperando, cara. Vou me sentir muito grato, muito lisonjeado se a gente tiver tido, nem que seja tipo uma pontinha de influência também nessa turma nova que pintar aí. Eu vou me sentir bem igual a ele.